Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo mostrando a história do Skyline utilizado pelo Brian no quarto filme. No caso, esse daí. Antes de começar, eu só tenho que lembrar vocês que nesse vídeo aqui eu tô usando duas fontes. O Craig Lieberman, que eu sempre cito aqui pra vocês, que vocês já devem ter visto em todos os vídeos dessa série. E também um canal chamado The Racing Joker. Eu acabei indo atrás dessas duas fontes porque no vídeo do Craig ele tava sem legenda. E eu não falo inglês, então como esses vídeos aqui são traduzidos, fica meio complicado se não tiver legenda. Dito isso, agora sim, bora pro vídeo. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que no filme, todos os R34s utilizados não foram GTRs, foram todos GTTs. Você pode até pensar que eles reutilizaram algum carro do segundo filme, mas não. No segundo filme, todos os carros utilizados foram GTRs, incluindo os de acrobacia. Nesse caso aqui não, todos os utilizados foram GTTs, incluindo o principal, que é o chamado carro herói. Inclusive, se você não sabe a diferença entre GTT e GTR, eu já fiz um vídeo todo aqui no canal mostrando as diferenças. Caso você queira ver, também tá aqui nos cards. E se você pensar bem, acaba fazendo mais sentido eles utilizarem o GTT do que o GTR para esse filme, até porque tem várias cenas, eles precisam de vários carros, alguns deles acabam sendo destruídos, e seria uma grande perca tanto de dinheiro quanto de carros em si, se eles utilizassem o GTR, né? Eles utilizaram o GTT, que é mais barato, mais fácil de achar e menos raro. No final das contas, os carros ficaram bem parecidos com o GTR, né? Inclusive, eu acho que até hoje tem gente que não sabe que no filme foi utilizado GTTs e não GTRs. Apesar da grande maioria já saber. Até se você pensar bem, o GTT acaba sendo bem mais vantajoso para eles utilizarem no filme, até porque o GTT tem tração traseira, pelo menos na grande maioria dos casos. E o GTR não, o GTR tem tração integral, então é tração nas 4 rodas. Então se eles acabassem utilizando GTRs, eles teriam que fazer essa conversão, né, para tração traseira, porque no filme os carros utilizados são tração traseira. Então até nesse quesito o GTT acaba sendo melhor para o pessoal do filme. Baseado nisso, não teria o porquê eles pegarem GTRs reais para colocar nesse filme. Eles pegaram o GTT e fizeram modificações mesmo. A empresa que acabou levando esses GTTs para os Estados Unidos é uma chamada Kaizo Industries, e ela basicamente foi responsável por importar todos os modelos utilizados no filme. Nesse ponto você já deve saber que existem dois tipos de carros, né? No caso o carro herói, que é o carro principal, que é o mais fiel ao original, que nesse caso aqui do filme era o que mais parecia com o GTR em si, e também tinha os outros que é os chamados carros de acrobacia. Esses carros são praticamente para fazer alguma cena perigosa, alguma cena que pode ou vai danificar o modelo, e também eles acabam tendo modificações mais cosméticas do que realmente de motorização. Normalmente só tem modificação de motor no primeiro carro, que é o carro principal, que nesse caso aqui tinha um motor RB26, e nos carros de acrobacia, que eram os outros utilizados, eles tinham um motor RB25. E as modificações eram apenas visuais, isso para poder deixar igual mesmo o carro. No caso desse Skyline, o body kit que foi utilizado foi o chamado Ash Beer, que é esse daí que vocês estão vendo. Só que no carro que foi utilizado no filme tiveram algumas modificações, como por exemplo, no para-choque traseiro, que era de um GTR normal, e o capô também não faz parte desse body kit, então eles pegaram de outro lugar. Agora o aerofólio utilizado foi do GTR mesmo, e a roda utilizada foi uma chamada Volk R30, que é essa daí, bem bonita. A respeito do interior, o carro tem um banco concha da marca OMP, e também tem uma gaiola bem grande, olha aí. Na parte do painel, o carro tem um display personalizado, e também tem o volante Momo. No total foram utilizados 7 GTTs e também um GTR. E aí você deve estar pensando, pô, você acabou de falar que eles não utilizaram GTRs no filme. Pois é, o GTR ele não foi gravado, porém ele foi utilizado sim, acredito que para comparação, sei lá para que eles utilizaram. Eu sei que na lista oficial eles compraram 7 GTTs e um GTR, isso foi dito pelo Craig Lieberman. Porém somente os GTTs apareceram nas câmeras. Porém, desses 7 GTTs que eu acabei falando para vocês, apenas 2 acaba chamando mais atenção, que no caso foi o que foi utilizado para a explosão, que esse carro não tinha absolutamente nada de transmissão, nem motor, nem nada, era só basicamente a carroceria do carro mesmo. E também teve outro que foi montado em cima de um bug para poder fazer aquelas cenas que o carro passa por cima do mato, tipo essa. Olha aí a foto do carro sem estar em cima do mato. Dá pra ver claramente que é um carro mais alto, um carro feito para isso e que ele tem o chassi de um bug. Inclusive ele tinha motor Volkswagen. Pois é, por essa eu acho que vocês não esperavam, ver um GTR com motor Volkswagen, olha só. Como eu falei pra vocês, ele foi utilizado para cenas off-road.
E a pergunta que fica é o que aconteceu com esses carros. Então, desses 7 carros que eu falei pra vocês, nós só sabemos onde está 4 que eu vou falar aqui pra vocês um por um. O primeiro foi o principal, né? No caso, aquele que tinha todas as modificações, que inclusive estava com o motor RB26. Esse carro acabou voltando para Kaizo, que foi a empresa que importou ele, porém essa empresa acabou passando por alguns problemas com o governo dos Estados Unidos, pelo menos pelo que eu entendi. E hoje em dia ele tá na Alemanha, inclusive ele tá em ótimo estado, como vocês podem ver por essa imagem. Ele tá praticamente idêntico à época que ele foi utilizado no filme. Agora os outros GTTs, nós sabemos que a maioria deles foram vendidos e um nós sabemos que tá em Nevada. Inclusive, esse carro ele foi pego e foi convertido para um RB26. Inclusive, o dono dele tentou deixar ele o mais próximo de um GTR possível. Nós sabemos também que tinha outro que estava na Califórnia, que inclusive ele foi roubado. Pois é, isso é bem difícil acontecer, até hoje nós nunca vimos um carro de filme que foi roubado, pelo menos dos filmes anteriores, que eu já mostrei aqui pra vocês. Mas enfim, ele foi recuperado e foi vendido para outro cara que hoje em dia tá em Chicago. Pelo que o Craig ele falou, o cara que comprou esse carro acabou tirando o body kit e pintou o carro também de preto. Ou seja, ele praticamente estragou o carro. Depois disso nós não sabemos o que aconteceu, porém, se hoje em dia ele vendeu o carro, o próximo comprador é provável que nem saiba que ele um dia foi do Paul Walker. Quer dizer, ele não foi do Paul Walker, ele foi utilizado no filme Velozes e Furiosos 4. Ele só foi utilizado pelo Brian mesmo. E o último carro que nós sabemos onde tá é praticamente aquele bug que eu falei pra vocês que foi utilizado no filme. Pois é, até hoje ele tá intacto e ele tá em um museu chamado TV Movie Car Museum no Tennessee. E agora sobre os outros carros que eu não falei pra vocês, nós não sabemos onde tá, então não tem como eu falar. E de modo geral é isso. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, principalmente se inscrevam aqui no canal. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e fui. Até o próximo vídeo, falou!